Pesados. Este vídeo contém a segunda parte do vídeo da introdução sobre lógica proposicional. Nesta parte, trataremos das tautologias e contradições e falaremos sobre equivalência lógica. Então, vamos lá. Esses operadores, existem outros, mas esses são derivados desses operadores, esses são operadores mais comuns, os clássicos, né? E a gente vai trabalhar em cima desses operadores e eventualmente vamos fazer um exercício com algum outro operador para a gente entender um pouquinho nos próximos tópicos. Mas então a gente viu que eu tenho valores lógicos, são sentenças proposicionais, e eu posso combinar, fazer uma álgebra de proposições, operações lógicas para resultar em valores lógicos, em proposições compostas. De que forma? Partindo de proposições que já existem e usando operadores para combinar um resultado de uma nova proposição. Então, com isso, a gente vai conseguir formar expressões lógicas, expressões algébricas lógicas, né? E aí, nós vamos perceber que certas expressões produzem sempre o mesmo resultado, apesar de elas serem diferentes, né? Composição, às vezes, com operadores diferentes, ou os mesmos operadores, mas em posições diferentes. Elas são, na verdade, expressões diferentes, mas elas com as mesmas entradas, com os mesmos valores daquelas variáveis, o resultado é igual para qualquer combinação. Quando isso acontece, a gente diz que essas duas proposições são equivalentes. Então vamos ver alguns exemplos de proposições equivalentes. Por exemplo, o P implicando em Q, o condicional, ele é equivalente à expressão não P ou Q. Repara que agora eu já estou combinando, né, mais operadores. Olha só, não P ou Q, eu estou aplicando o não no P e o resultado disso, que também é uma sentença lógica, eu estou aplicando o ou com a variável Q. Se vocês olharem na tabela verdade, e essa é a forma da gente provar que uma expressão é equivalente à outra, é mostrar que para as mesmas entradas, ou seja, para as mesmas variáveis, para os mesmos valores, eu sempre obtenho o mesmo resultado. Observe, verdadeiro, P sendo verdadeiro, Q sendo verdadeiro. Então, verdadeiro implicando em verdadeiro, dá verdadeiro. Bom, eu pus duas linhas aqui separando, para não precisar reescrever as duas tabelas em separado. A gente pode compor uma tabela só, simplifica. Então, na linha onde o P é verdadeiro, o Q é verdadeiro, a gente sabe que P implicando em Q é verdadeiro. Vamos olhar o não P ou Q. Bom, se o P é verdadeiro, não P é falso, mas o Q é verdadeiro. Então, falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Na linha verdadeiro para P, falso para Q. Verdadeiro implicando em falso, nós vimos que é falso. Bom, não P ou Q. O P é verdadeiro. Se eu negar, fica falso. O Q já é falso. Aí eu fico falso ou falso, que é falso também. Então, P implicando em Q, verdadeiro implicando em falso é falso. Não P ou Q também é falso. P sendo falso, Q sendo verdade. Falso implicando em verdade, a gente viu que é verdade. Se o P é falso e eu nego, vira verdade. Se o Q é verdade, eu vou ter verdade ou verdade, que também é verdade. Então, de novo, o mesmo resultado. E se P é falso e Q é falso? Falso implicando em falso, nós sabemos que é verdade. Se o P é falso, nega, eu tenho verdade. O Q fica falso, eu tenho verdade ou falso, que também é verdade. E aí a gente olha que com os mesmos valores para P e Q, eu tenho as mesmas saídas, os mesmos resultados para P implicando em Q e não P ou Q. Então, observe que como essas duas expressões, P implicando em Q e não P ou Q, são equivalentes. O que isso significa? Significa que numa expressão maior, quando eu estiver desenvolvendo exercícios de lógica, se eu tiver uma expressão P ou Q, eu posso substituir naquele contexto, naquele trecho, por não P ou Q. Posso fazer isso, né? Então, porque os dois vão dar logicamente o mesmo resultado. Não é igual, a expressão não é igual. O termo correto é equivalente, que significa que com as mesmas entradas eu obtenho a mesma saída. Um detalhe importante aqui é o seguinte: quando eu falo não P ou Q,
vocês poderiam pensar assim, mas eu não poderia fazer P ou Q e o resultado fazer não, negar depois? Por que eu faço primeiro não P e depois faço ou Q? Porque existe uma precedência de operadores. É igual quando a gente faz multiplicação primeiro, se não tiver parênteses, multiplicação primeiro do que a adição, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Existe uma precedência de operadores. E a negação tem precedência sobre os demais. Então, quando eu tiver eu precisar impor uma ordem que a precedência não está respeitando, eu posso, como também na álgebra tradicional, usar parênteses. Se eu tivesse colocado não, abre parênteses, P ou Q, então eu faria P ou Q primeiro e o resultado eu aplicaria a negação. Como não fiz, então a negação tem precedência sobre o ou, e então primeiro eu nego o P para depois fazer a operação de disjunção inclusiva com Q. Na ordem, então, primeiro a gente vai seguir os parênteses, depois negação, conjunção, disjunção inclusiva, disjunção exclusiva, implicação e bicondicional. Na ordem que eu apresentei para vocês, com exceção da negação que ela vem antes. Porque eu apresentei primeiro os operadores binários. Outro exemplo. O bicondicional P ser somente CQ é equivalente a P implicando em Q e Q implicando em P. Observe que aqui o parêntese é importante. Porque se eu tirasse o parêntese, eu teria P implicando Q e Q implicando em P. Q e Q é Q. Então ficaria P implicando em Q implicando em P. Fica um negócio meio estranho. Então, como eu quero fazer P implicando em Q e o resultado disso, fazer a conjunção com o resultado de Q implicando em P, o parênteses aqui é necessário. Então, como é que a gente descobre ou prova, né, que essa equivalência é verdadeira, que ela realmente acontece? Mostrando que, por tabela é verdade, ou mostrando todas as combinações. Então, nós já vimos que o P ser somente CQ, verdadeiro ser somente ser verdadeiro é verdadeiro, verdadeiro ser somente ser falso é falso, falso ser somente ser verdadeiro é falso, falso ser somente ser falso é verdadeiro. Do lado direito, a gente tem a outra tabela para a expressão P implicando em Q e Q implicando em P. Para facilitar e para a gente não errar, é bom fazer passo a passo. Então, primeira coluna à direita é o P implicando em Q. P implicando em Q, nós sabemos. Verdade implicando em verdade é verdade, verdade implicando em falso é falso, falso implicando em verdade é verdade, falso implicando em falso também é verdade. Depois eu faço uma coluna para Q implicando em P. Então, verdade implicando em verdade, porque agora o Q é verdade, o P é verdade, também é verdade. Agora eu quero o Q está primeiro, então é falso implicando em verdade, é verdade. Como o Q está primeiro, é verdade implicando em falso, aí é falso. E falso implicando em falso é falso. Então eu tenho a coluna do P implicando em Q, a coluna do Q implicando em P, e agora eu posso fazer a junção, que é o resultado dessas duas. A conjunção, desculpa, é o AND. Então, na primeira linha eu tenho verdade e verdade, dá verdade. Na segunda linha eu tenho falso do P implicando em Q e verdade do Q implicando em P. Então, falso é verdade, falso. Na terceira linha, P implicando em Q deu verdade. Q implicando em falso, em P deu falso. Verdade, falso, falso. E na última linha, P implicando em Q é verdade, Q implicando em P também é verdade, verdade, verdade é verdade. E aí, se a gente olhar as entradas e as saídas, quer dizer, os valores de P e Q e os resultados são os mesmos. Então, verdade, falso, falso, verdade, tanto para P ser somente CQ, como para P e Q e Q implicando em P. Então, o bicondicional é uma dupla implicação. Quando eu falo que P ser somente CQ, é a mesma coisa que eu estou dizendo, P implica em Q e Q implica em P. São exemplos de equivalências. E aí nós temos, depois vocês vão ver isso na nota de aula, uma tabela de equivalências aqui, ó. P ou F, quer dizer, qualquer valor de P ou falso vai ser o próprio P. Porque se o P for falso, falso ou falso, dá falso. Se o P for verdade, verdade ou falso, dá verdade. Então o valor de P prevalece. No E é o contrário, P e V, né? Se o P for verdade, P e verdade dá verdade. Se o P for falso, falso e verdade dá falso. Continua valendo P. Isso é chamado de propriedade de identidade. Identidade, porque está preservando a identidade da variável P.
eu tenho a propriedade complementar, que é P ou não P, e P e não P. E assim várias equivalências. Aqui o símbolo de equivalência eu estou usando um símbolo parecido com um bicondicional, duas setas, né? Mas com dois traços, porque aqui não é um operador, não é uma operação, mas é uma comparação de equivalência. Um outro símbolo que se usa muito são três, como se fosse igual, mas com três tracinhos, também é um símbolo de equivalência. Quando eu estiver usando esse símbolo, eu estou comparando expressões lógicas e não compondo para formar uma nova. E aí tem várias equivalências, e comutativa, associativa, distributiva, muito importante, e as regras de De Morgan, que depois a gente vai ver com calma. Mas eu sugiro para vocês que, como exercício, um bom exercício, que vocês montem a tabela de verdade de cada uma dessas linhas. Fazendo isso, vocês vão ter certeza dessa equivalência e começam a memorizar. É muito importante isso para que vocês possam fazer os exercícios que nós vamos fazer mais à frente. E aí, para a gente fechar essa primeira aula, essas primeiras ideias, lembrar que existem algumas regras, né? A parte de pontuação aqui, quer dizer, nós estamos falando de operadores e variáveis e valores lógicos, né? Então é como se fosse um alfabeto, tem uma linguagem para a gente poder expressar. As variáveis a gente costuma usar letras minúsculas, geralmente começando em P, mas como eu falei, poderia ser qualquer coisa, poderia ser A, poderia ser B, né? Quando a gente usa uma variável maiúscula, é para representar uma expressão lógica qualquer. Quando a gente usa uma variável minúscula, é uma variável que tem valor verdadeiro e falso. Toda expressão lógica tem valor verdadeiro e falso. Mas quando, por exemplo, eu quero falar assim, seja uma expressão lógica qualquer, eu uso uma variável maiúscula, porque eu digo que aqui poderia ter qualquer valor que vale V, ou que vale falso, etc. Né? E os operadores. A gente costuma usar V, F. Muitos dos alunos perguntam, posso usar 0 e 1? Porque eu já fiz álgebra booleana, já fiz circuitos, sistemas digitais. Tudo bem, mas aqui a gente vai usar dentro da notação matemática, da lógica. Vamos usar verdadeiro e falso, mas não tem problema nenhum usar outra simbologia, desde que ela seja uma simbologia clara, conhecida. Né? E aí presta atenção que quando eu ponho uma expressão, vocês viram que tem a questão do parênteses, tem uma ordem. E essa ordem implica numa composição. Porque nós usamos uma notação que a gente chama de notação infixa, onde, tirando a questão do operador unário de negação que vem antes, até porque só tem um operador, então ou é antes ou é depois, quando as duas operações binárias, eu poderia ter o operador vir antes, a gente chama de notação pré-fixada ou notação pós-fixada, a gente vai ver situações para o uso dessas operações, mas no nosso caso a gente está usando do jeito que vocês estão acostumados na matemática, ou seja, operador entre operandos, né? E aí a gente tem uma ordem de implicação, né? Com exceção da negação, toda variável, todo símbolo verdade ou falso é uma expressão lógica, é uma expressão constante, toda variável é uma expressão proposicional. E a partir daí, se eu tenho uma expressão um H, e esse H está representando uma variável, está representando um valor lógico, então eu estou representando uma expressão composta. P implicando em Q, P implicando em Q, E, Q implicando em P, coisas desse tipo. Eu tenho uma expressão lógica, a negação dessa expressão também é uma expressão lógica. Né? Se eu tenho duas expressões lógicas, a composição pela conjunção é uma expressão lógica. E aí, seguindo essa regra. Então, só aqui para me lembrar que eu nunca vou ter, não é esse padrão de colocar EHG, não é esse o sentido. Então, prestar atenção na composição e quando a estrutura da minha expressão lógica ela está bem construída, a gente fala que essa é uma fórmula bem formada, well formula. Né? Quando uma expressão, você monta a tabela verdade, independente dos valores das variáveis, todo o resultado é sempre verdadeiro, a gente fala que ela é uma tautologia. Por isso que as equivalências a gente chama de equivalência tautológica, que é uma verdade, sempre verdade. Aquela expressão é sempre igual, produz o mesmo resultado que a outra. Quando eu tenho uma expressão e o resultado da tabela verdade sempre é falso, ou seja, qualquer combinação de entrada nas variáveis sempre dá falso, a gente diz que isso é uma contradição. Então, quando tudo é verdade, uma expressão é sempre verdadeira, independente da entrada, a gente fala que ele é uma tautologia. Quando sempre é falso, é uma contradição.
E quando tem valores, dependendo do valor de entrada, pode ser verdadeiro ou falso, isso é uma contingência. Apesar de não estar no slide, essa é a ideia. E para a gente finalizar, como exemplo, usando a própria aquela tabela de equivalências, né, usando a operação complementar, a propriedade complementar, ó, P ou não P é uma tautologia. Porque se o P é verdadeiro, não P é falso. Então, verdadeiro ou falso é falso. Se o P é falso, não P é verdadeiro. Então, sempre vai ter um valor verdade num ou. Então, sempre é verdade. Por outro lado, se eu fizer P e não P, sempre será falso. Então, é uma contradição. Porque verdade e falso é falso, e falso e verdade é falso. Aqui é um exemplo pequeno, mas vocês podem depois procurar. A gente vai fazer alguns exercícios onde a gente vai ter expressões maiores e a gente vai ter que classificar se aquela proposição é uma tautologia, ou seja, sempre vai dar verdade, se é uma contradição, sempre vai dar falso, ou se vai dar verdadeiro e falso dependendo das entradas. Chegando ao final deste vídeo, eu gostaria de lembrar a importância da leitura das notas de aula e principalmente da resolução dos exercícios propostos. O bom entendimento deste vídeo, desse assunto que foi apresentado nessas duas partes, facilitará a assimilação dos próximos tópicos. Então, bons estudos e até a próxima aula.